Após longas conversas com a Prefeitura Municipal de Itatiba, principalmente com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Itatiba terá a revitalização da área central da cidade. O contato do Alô Notícias é com Newton Sérgio Bortolotto, ele que é gerente administrativo do Shopping Itatiba, estabelecido na Jorge Tibiriçá, mas que teve uma grande experiência com relação à área restaurada da Jorge Tibiriçá tempos atrás. O Newton participou das conversas dos comerciantes da Francisco Glicério junto à Prefeitura Municipal e vai nos falar um pouco desta revitalização. Newton, satisfação em ouvi-lo. Conte-nos da expectativa tua para que essas obras que começam já no dia 2 de maio. Olá, boa tarde, é um prazer. Realmente nós participamos das reuniões, do planejamento, dos projetos que a Prefeitura tem feito. E aqui já de antemão dá os parabéns para o prefeito e para o secretário de obras, que é um negócio que precisa ser muito corajoso para abraçar. E aí, obviamente, quando a obra estiver concluída, quem ganha é a cidade, É necessário, faz algum tempo já que as calçadas são muito estreitas, o passeio fica limitado. Então, assim que a obra estiver pronta, todo mundo vai ganhar, lojista, comércio e principalmente a população de Itatiba, Bom, Newton, falando da sua experiência quando, da revitalização da Jorge Tibiriçá, é um tempo longo de obras, consequentemente, um pouco de transtorno ocorre junto aos comerciantes e população, principalmente, que se utilizam do comércio. Não há dúvida. Na época, se eu não me engano, foi em 2013 que nós fizemos a reforma aqui, em gestões anteriores na prefeitura, e foram 4 meses de obras, de uma igreja até a outra, aqui na Jorge Tibiriçá. E na época, sim, passamos por dificuldades grandes, o pessoal do comércio aqui abraçou a ideia, tivemos que concordar com muitas coisas que a prefeitura propôs, sabendo dos dissabores que teríamos, E obviamente que todo o planejamento é feito no intuito de minimizar os problemas paralelos. Agora as coisas acontecem, Chove no meio do caminho. Eu me lembro que o trator, uma época, foi abrir uma vala, arrancou a mangueira de água que alimentava o restaurante, e aí no horário de almoço aquele corre-corre para repor a água que teria sido rompido o cano. Então muitas coisas acontecem, pó, terra, barulho, interdição de rua, enfim, não são poucos os problemas. Agora o resultado lá na frente é fantástico. Bom, Newton, um outro detalhe que nós temos que frisar. A obra será executada pela JOFG, que foi a vencedora da licitação que a Prefeitura realizou. Ela tem um prazo de praticamente 6 meses para que deixe a Francisco Glicério, a Quintino Bocaiúva, a área central da cidade revitalizada. Você, pelo que você acompanhou aqui, você acha que é um tempo suficiente por tudo que a Prefeitura pretende colocar em prática? De novo, o planejamento e o projeto é a execução é outra. A JOFG é um exemplo de empresa que cumpre prazos, tudo isso. Agora, não depende só dela, Sabemos que tem envolvimento da Sabesp, da CPFL, do pessoal de internet, com fiação, com cabo, mudança de posse. Então você vê que não é só uma empresa que vai responder pelo resultado da reforma. Eu desejo boa sorte para quem vai fazer. Eu quero crer que não será possível concluir toda a obra nesse período que foi comentado. Agora, de novo, mais uma ideia fantástica da Prefeitura é fazer a reforma parcial, Você faz um quarteirão, depois termina, faz outro, termina, ou seja, se chegar próximo do final do ano, que é o objetivo de estar pronto em 100% a obra, e não estiver, obviamente que interrompe-se a obra e continua no ano seguinte, deve ser mais ou menos isso. Agora, Newton Sérgio Bortolotto, de tudo que você viu desse projeto da região central da cidade, o que você pode dizer em termos estruturais, no que vai beneficiar principalmente aos pedestres de Itatiba? A obra que foi feita aqui em frente ao shopping é uma obra exemplar, Teve um alargamento de calçada, foi tirado o leito carroçável. Na época, a água de chuva quase que passava por cima da sarjeta, porque por muitos anos foi só recapeado a rua e só foi aumentando o nível e a sarjeta diminuindo.
Então, uma época aí a água passava por cima da sarjeta, poste no meio da rua, as pessoas não conseguem andar uma do lado da outra, e tinha placas de publicidade, enfim, foi feita uma limpeza geral, tirou-se todo o leito carroçável, fez a tubulação tanto da Sabesp quanto de de água pluvial, e hoje o pedaço aqui da Jorge Tibiriçá é uma referência, né, para passeio, para a cidade, haja vista que você tem toda uma concentração de passeio, principalmente final de ano, por exemplo, as pessoas gostam muito de vir por aqui, porque tem comodidade, tem segurança pela largura da calçada, tem espaço para as crianças andarem, pessoas de idade não ficam tropeçando em calçadas irregulares, então o ganho é muito grande, arborização, sombra, estacionamento 45 graus, então para nós aqui a reforma foi fantástica. O que eu aconselho aos comerciantes da Jorge Tibiriçá que vão enfrentar um período difícil aí em época de obra, é que... Você diz da Glicério, né? Desculpe, da Glicério, que tenham paciência porque o resultado depois é fantástico. Bom, Newton, vamos lá. Com relação às reuniões, que você participou de todas elas, né? Creio eu que 4 ou 5 reuniões já com os comerciantes, fora, né, o plano apresentado pela Secretaria de Obras. Nos esmiúce em curto prazo, como que ficará mais ou menos, vamos por a Francisco Glicério? Então, eu até perguntei para o secretário de Obras a necessidade de trazer a obra de baixo para cima, ou seja, de lá da Marechal, vir subindo com as reformas conforme for terminando os quarteirões, né? Eu acredito que dentro do prazo que eles estipularam de 30 dias cada fase, certamente vai ter tropeço, porque obra é obra, e todo mundo que mexe com obra sabe dos dissabores que acontecem, dos desencontros. De repente um fornecedor demora a entregar um material, uma empresa demora para executar o trabalho, e um depende do outro, né? Então eu quero crer que boa parte da Glicério estará reformada até o final do ano. Eu duvido que conclua a obra no prazo que disseram. Agora, eu gostaria muito que isso acontecesse, porque todo mundo ganha. Nós vivemos uma coletividade e é por isso que eu apoio e participei das reuniões, mesmo não fazendo parte do quadrilátero que será reformado, porque nós somos um comércio e somos um só. E a coletividade é que ganha, né? Agora, Newton, vamos lá. Você falou e não disse. Como que vai ficar, mais ou menos, principalmente a Francisco Glicério, em termos de estacionamento, como que vai ser, a fluência dos ônibus vai ser normal, o que vai ocorrer? Então, eu tenho algumas informações, obviamente que eu não tenho 100% das informações, mas eu não tinha entendido sua pergunta, eu achei que fosse em relação a cronograma de obra. Mas enfim, a especificação em que o secretário de Obras, entre outros, que estavam por lá nos informaram, é que as calçadas terão 1,60 m de largura, com 40 centímetros para poste, lixeira, arborização, e livre 1,20 m de cada calçada. Isso é fantástico. Em relação ao leito carroçável, ele vai ser estreitado, porque para dar mais espaço para as calçadas tem que estreitar o leito carroçável. Normalmente descem 2 automóveis em 2 linhas. Quando descer um caminhão ou um ônibus, isso será impossível. Ou seja, vai ser praticado o que se pratica hoje, né? E quando tem um ônibus descendo a Glicério, eu mesmo tenho que seguir atrás do ônibus. Não dá para andar em 2 ali com o caminhão e com ônibus. A fiação continuará aérea e depois vai ter uma uniformidade no acabamento das calçadas, né? Para evitar calçadas diferentes, rachadas, com degrau. Então vai ser feito um trabalho muito legal. E, sobretudo, o principal é a tubulação pluvial, que vai absorver e vai abranger toda a água de chuva e vai canalizar direto para o Ribeirão Jacaré. Assim, evitando cachoeiras, como muitas pessoas já chamaram, né, na época de chuvas, invasão de água dentro de comércios em função da sarjeta baixa, como acabei de relatar. Então, muitas melhorias vêm por aí. Em relação ao estacionamento, alguma coisa de perde algumas vagas, mas isso não vai ser fundamental, porque as vagas vão continuar, inclusive com zona azul. Então, eu acho que o final dessa história vai ser fantástico. E o estacionamento não será 45 graus como é aqui na Jorge Tibiriçá, ou será? Você tem essa informação, Newton? Eu tenho dúvidas, mas duvido que será 45 graus, justamente porque senão vai estreitar mais ainda o leito carroçável. Mas eu não tenho essa certeza não. Eu acho que estacionamento dos 2 lados, entretanto, não é de 45 graus. E houve, né, a sugestão de alguns comerciantes para que
as linhas de ônibus circulares da cidade não passem pela Glicério. Afinal de contas, se nós analisarmos, não tem nenhum ponto de ônibus na Glicério. Consequentemente, não há a necessidade da circulação dos ônibus, né, nesse trajeto. Também foi falado que foi conversado com a TCI, né, essa possibilidade. Entretanto, eles estão agora redesenhando as linhas de ônibus aqui da cidade. Até foi citado que essa circulação de ônibus é um projeto de lá de 1970. Aí o que acontece? Um bairro surgiu perto do Nações, aí a linha de ônibus ia até lá. Esticou um pouco, a linha de ônibus ia mais para frente. Então eles estão querendo fazer agora, e será feito, uma reformulação dessa circulação de ônibus. E se não passar pela Glicério, suponho que seja um bom ganho para o trânsito de Itatiba. Agora, isso quem pode responder é o pessoal que estuda o trânsito aí para viabilizar isso, para que os ônibus possam circular com mais facilidade e os carros também, né? Então, se desviar o ônibus talvez pela Campos Sales, pela Quintino Bocaiúva, talvez desafogue o trânsito da própria Glicério, né? Inclusive a Prefeitura, na reunião da última quinta-feira, véspera do feriado, citou que há uma empresa vindo a Itatiba para estudar o trânsito na cidade. Consequentemente, né, essas sugestões que a empresa, né, colocar como ponto de vista para a Prefeitura serão bem analisadas. Justamente, né? A ideia de todo mundo é que a coisa se otimize, né? Mesmo o ônibus, muito provavelmente os motoristas também não gostam de descer a Glicério estrangulado aí, não tem por que passar por ali, né? Então eu acho que esse estudo é viável, é válido e, de novo, né? Quem vai ganhar é a população, isso é certeza. Newton Sérgio Bortolotto, para encerrarmos, né? Vamos falar mais uma vez da paciência que o comerciante vai ter, o consumidor também, da mesma forma. Afinal de contas, é uma reforma feita com o morador residindo em casa. Francisco Glicério e Quintino Bocaiúva, com cuidados especiais nesse período de restauração, né, dessa área central, mas é algo que vai valer a pena, né? Não tenha dúvida, eu posso falar de cátedra porque nós passamos por tudo isso, assisti toda a reforma aqui em frente ao shopping e o comércio de rua não vai ser diferente, né? Então, o que se pede é paciência para os lojistas, sobretudo para os consumidores que terão alguns dissabores aí, como já foi dito, né? Montinho de terra em frente à loja, poeira, barulho, interdição de trânsito. Então, o incômodo vai ser bastante grande. Agora, o resultado é fantástico, né? De novo, o Itatiba merece, porque é uma cidade que vem em franca expansão e o centro hoje ele é deficitário. Então, hoje, mais do que nunca, é necessário corrigir as calçadas, alargamento, uniformidade do passeio público, entre outras melhorias que virão por aí. A coragem da prefeitura é fundamental, né? Eu falei até para o prefeito em off ali, falei, você tem coragem, hein? E o secretário de obras também. Ele falou, Newton, alguém tinha que fazer e eu vou fazer. Falei, então lhe dou os parabéns novamente. Eu acho isso fantástico, porque alguém tinha que abraçar essa obra. No final de tudo isso, vai ser aplaudido todo o resultado que Itatiba vai colher em função dessa reforma. Jornalismo 24 horas. Itatiba e o Brasil na Rádio AM. Informação com credibilidade. Interligando a cidade e o país. Rádio AM. Conectada com você.